Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Lohane, sou trader profissional e nesse vídeo eu vim trazer para vocês 4 padrões de velas que quando eles aparecem no gráfico, eles já indicam que o gráfico vai reverter uma tendência. Se você quer saber quais são esses padrões e como você deve operar quando eles aparecerem, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai sair craque em padrões de vela. Mas antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, queria pedir para você já deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana tem conteúdo novo e fazendo isso você vai receber tudo em primeira mão. Então vamos lá, voltando aqui para o tema do vídeo de hoje, que são padrões de vela ou padrões de candle. Lohane, o que são esses padrões? Os estudiosos da análise gráfica, há muito tempo, quando eles observavam os gráficos, eles analisavam, passavam horas na frente do gráfico analisando, eles começaram a observar que tinha momentos em que o gráfico batia em regiões fortes, tipo regiões de suporte e resistência, linhas de tendência, regiões de Fibonacci. E quando o gráfico batia nessas regiões, acontecia uma reversão de tendência. E eles começaram a observar que essas reversões de tendência, no exato ponto que o gráfico batia, nessas regiões de reversão, ele formava padrões de vela. E esses padrões, eles se repetiam. Então, de tanto eles se repetirem, os estudiosos resolveram dar nome a esses padrões para que quando eles aparecessem, eles identificassem e a partir daí realizassem a sua entrada, a sua operação dentro do mercado financeiro. E existem, gente, diversos padrões de candle, diversos padrões de velas. Mas eu trouxe aqui para vocês os 4 principais, que são os 4 que mais aparecem. Que quando eles aparecerem, gente, é quase assim que uma probabilidade muito grande de acontecer uma reversão de tendência. E eu vou te ensinar como que você pode fazer na prática, como que você vai operar, tá bom? Quando um desses padrões aparecerem. Mas primeiro eu preciso apresentar esses padrões, dizer o nome deles para vocês. Então vamos aqui agora para a tela do meu computador. Então como vocês estão vendo, eu deixei aqui de um lado e de um outro, esses padrões de vela. Nós temos os padrões baixistas e nós temos os padrões altistas. Como assim, Lohane? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu tô aqui é a minha resistência e o gráfico, digamos que o gráfico ele veio aqui e subiu. E quando ele bateu aqui nessa minha resistência, ele fez um padrão e logo em seguida o gráfico desceu. Então, esse padrão que aparece quando o gráfico bate numa resistência e reverte descendo, iniciando agora uma tendência de baixa, esses padrões são chamados de padrões baixistas, que são esses aqui deixa eu só pegar aqui outro retângulo, pronto. Que são esses aqui da minha esquerda, eles são chamados de padrões baixistas. Mas se eu tenho aqui uma região de suporte, o gráfico vem, desce, bate na minha região e se formou um padrão bem aqui no meu suporte, logo em seguida o gráfico sobe, aí esse padrão ele é chamado de padrão altista, porque quando ele aparece, o gráfico reverte a tendência e inicia uma tendência de alta. Lohane, quais são os padrões altistas? Esses aqui, são os 4 principais que eu vim trazer aqui para vocês, tá? Agora eu vou explicar o que são cada um deles. Como vocês estão observando, aqui eu tenho a variação para ele baixista e aqui eu tenho o mesmo padrão, só que altista. O primeiro padrão que eu quero explicar para vocês, é o Harami. O Harami ele é um dos padrões que mais aparecem. E o que significa esse nome, Harami? Harami, gente, significa mulher grávida em japonês. E por que esse padrão recebe esse nome tão engraçado, Esse padrão ele é formado por um candle anterior de corpo longo, seguido por um candle posterior pequenininho. Então eles deram esse nome de mulher grávida porque é como se esse candle maior fosse a mulher e esse pequenininho fosse a barriga dela grávida. Então é por isso que recebe esse nome de Harami, tá? É bom que vocês não esquecem mais. Então o Harami ele é formado pelo candle anterior de corpo longo, seguido pelo candle menorzinho. O Harami de alta, a mesma coisa, ele é formado pelo candle anterior de baixa, seguido pelo candle posterior de alta.
Quando esse padrão aparece, ele geralmente, como eu falei, vai aparecer em regiões de suporte, resistência, linhas de tendência, regiões de fibo. E quando ele aparecer, muito provavelmente a tendência vai reverter, tá? Esse é o primeiro padrão. O segundo padrão é o padrão engolfo. O padrão engolfo, ele é formado por uma vela anterior menor, seguido por uma vela bem maior. Então, aqui no caso do engolfo de baixa, eu tenho essa vela aqui de alta, que ela vai ser uma velinha menor, e a minha vela posterior vai ser uma vela de baixa, que vai ter um corpo muito maior. Por isso que ele tem esse nome de engolfo. Por que é engolfo, né? Porque essa vela verde aqui, ela encobriu, ela engolfou a vela anterior. Então, por isso que ele recebe esse nome. Da mesma forma que o engolfo de alta, ele é formado por um candle anterior vermelho, seguido por um candle posterior, com um corpo bem maior, verde. E essa vela aqui posterior, ela engolfou a anterior, ou seja, ela encobriu. Lohane, o que significa esse engolfo? O nome já diz, né? A vela seguinte, esse candle de alta, aqui no caso do engolfo de alta, né? Ela encobriu a vela anterior, ou seja, ela demonstrou que a força compradora ali se mostrou bem superior. Então, quando esse padrão aparece, seja em regiões de suporte ou seja em regiões de resistência, muito provavelmente vai acontecer uma reversão do preço, tá? Então, já expliquei os dois primeiros, que é o Harami e o engolfo. Agora, nós vamos para os outros dois que também são bem comuns. Esse outro padrãozinho aqui, que é a estrela cadente, que ele é um padrão baixista, e a gente tem o martelo, que é um padrão altista. Ambos eles têm praticamente a mesma configuração da vela. Só que, diferentemente do Harami e do engolfo, o padrão martelo e o padrão estrela cadente, eles são compostos por 3 candles, tá? Vou já explicar para vocês. Esse candle aqui, o primeiro candle, ele demonstra qual a tendência atual do gráfico. Então, aqui no caso da estrela cadente, o mercado ele vinha em tendência de alta. De repente, o gráfico bateu, ó. Muito provavelmente aqui eu tinha uma região de resistência. Essa velinha aqui, que é o que a gente chama de estrela cadente, ela buscou a minha região e deixou muito pavio. Ela buscou e já retraiu bastante, deixando só pavio de máxima, tá? Ela só deixou aqui pavio de máxima. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, a gente recomenda que você espere ter a vela de confirmação da reversão da tendência, que no caso é essa velinha aqui vermelha. Então, se apareceu a velinha vermelha, aí sim, formou o padrão estrela cadente, tá? Da mesma forma, aqui no martelo. Se a gente for observar aqui o martelo, o mercado ele vinha muito provavelmente em tendência de baixa. Aliás, ele vinha em tendência de baixa, né, por conta dessa vela vermelha. Ele bateu aqui numa região de suporte, a vela buscou e retraiu bastante, deixando um pavio de mínima muito grande, e logo em seguida veio a vela de confirmação, confirmando esse movimento de alta. Então, quando aparecer esse padrão de 3 velas, é porque o martelo, ele realmente, a figura gráfica do martelo, ela realmente apareceu, simbolizando aí uma reversão. E o último padrão de vela, gente, que eu queria explicar para vocês é o padrão doji. Mas esse padrão doji, ele tem uma peculiaridade, tanto que eu coloquei aqui uma estrelinha nele. O doji, ele é um pouco parecido com o martelo, porque ele também é uma figura gráfica, né? Ele é um padrão de vela formado por 3 combinações de vela. Aqui eu tenho a vela da tendência anterior, tenho o sinal doji e tenho a vela de confirmação. Da mesma forma aqui nesse doji, que é um padrão altista, eu tenho uma vela representando a tendência anterior, tenho o sinal doji e tenho a vela de confirmação da nova tendência de alta. Mas o doji, como eu falei, ele tem uma peculiaridade. O doji, ele é um sinal fraco, né? Por conta que o preço de abertura foi igual ao preço de fechamento, e ele pode te indicar 2 coisas, então você tem que ter muito cuidado com ele. O doji, quando ele aparece em regiões extremas, regiões de suporte, resistência, regiões fortes, ele realmente simboliza reversão. Mas em alguns momentos você vai se deparar com esse sinal doji no meio do gráfico. E
quando ele aparece no meio do gráfico, em regiões de consolidação ou com mercado lateral, ele simboliza não reversão, mas sim indecisão. Então o doji ele é um sinal que você tem que ficar bem de olho nele, né, para não confundir o indício de reversão com o indício de indecisão, tá? Reversão, ele vai aparecer muito provavelmente em regiões de suporte, resistência, pontos fortes realmente de reversão. Indecisão geralmente é no mercado lateral, no mercado consolidado, é que ele vai aparecer. Tá, Lohane, mas eu já entendi esses 4 padrões, mas como que eu opero, né, esses padrões na prática? Gente, esses sinais, esses padrões de vela, quando eles aparecerem, como eu falei, ele vai indicar reversão. E você vai entrar, nesse caso, para a vela seguinte. Então, digamos, deixa eu só tentar dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu tenho aqui a minha resistência, a vela veio, formou o padrãozinho Harami, você entraria aqui na operação para a próxima vela, tá? A mesma coisa no engolfo. Muito provavelmente a próxima vela seria de queda. O Harami de alta, a próxima vela muito provavelmente seria de alta. O engolfo de alta, muito provavelmente a próxima vela aqui seria de alta. A estrela cadente, que apareceria uma vela de queda. O doji, aqui uma vela de queda. O martelo, aqui apareceria uma vela de alta. E nesse outro doji de alta, outra vela de alta. Então, nos padrões de vela, você sempre vai operar para a próxima vela. Apareceu o padrão, você já pode entrar para a vela seguinte. A Lohane, na estrela cadente, no doji, você entraria, no caso, para a 4ª vela, né? Um padrão de 3, a próxima vela você entraria a favor da tendência. E o interessante é que os padrões de velas, eles são um tipo de operação que você sempre vai operar a favor do fluxo. Então, reverteu a tendência, você vai seguir o fluxo, tá? Então, é uma estratégia muito assertiva para vocês estarem aí lucrando. E detalhe, vale para qualquer tempo gráfico. Então, para a gente consolidar o aprendizado, eu vou só mostrar para vocês aqui alguns exemplos na corretora, tá? Para vocês verem, para quando vocês forem operar, já tá mais visível para vocês. Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Vamos pegar esse primeiro exemplozinho aqui, ó. Eu já havia feito os traçamentos antes, tá, pessoal? Bem aqui eu tenho uma região de resistência, uma região bem alta de preço. E o que foi que apareceu aqui nessa resistência? Apareceu uma vela anterior verde com corpo menor e logo em seguida apareceu uma vela maior vermelha que o que essa vela fez? Essa vela encobriu essa vela anterior, encobriu até 2 velas, né? Até mais, encobriu mais velas. Lembrando que quando o engolfo, que esse padrão aqui é um padrão engolfo, quando ele aparecer, quantas mais velas ele encobrir, maior é essa confirmação do movimento de baixa, tá? Então, nesse caso aqui, essa vela vermelha, ela encobriu o corpo dessas 4 velinhas aqui. Lohane, como que eu opero aqui? Você iria operar para a vela seguinte, ou seja, você entraria vendido para essa vela. Por quê? Porque aqui eu tive um padrão engolfo, tá? Bem aqui embaixo, gente, ó. Bem aqui embaixo nós temos aqui uma região de suporte. E o que aconteceu? O mercado vinha aqui em tendência de baixa. Quando chegou bem aqui no meu suporte, olha que padrãozinho que apareceu. Padrãozinho Harami, vela anterior de corpo longo chegando na região, seguido por uma velinha menorzinha. Então esse padrão aqui é o Harami, a mulher grávida, tá? Indica também reversão. Então o que você poderia ter feito? Ter entrado para a vela seguinte, que é essa vela aqui, deixa eu até trocar a cor, essa vela aqui, comprado, e teria dado win porque ela terminou verde. Então, deixa eu ver se eu acho mais algum exemplo aqui. Aqui outro exemplozinho de engolfo, ó, engolfo de alta, gráfico vinha em tendência de baixa, chegou aqui nessa minha região de suporte, que é um fundo bem representativo do dia, a vela seguinte engolfou, e ela engolfou essas 2 velinhas aqui anteriores, então confirmando aí um movimento de alta. Então você poderia ter entrado para essa vela aqui comprado, tá? Então, aqui eu mostrei o exemplo do engolfo e do Harami. Deixa eu procurar aqui outro exemplo para vocês. Ó, aqui eu tenho um exemplo de... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estrela cadente, ó. A estrela cadente, ela é formada pelo quê? Uma vela anterior vermelha, a estrela cadente batendo na resistência, seguido por uma vela vermelha.
Então vamos voltar aqui pro gráfico. Que padrão é esse que eu tenho aqui, ó? É exatamente uma estrela cadente. O gráfico buscou essa minha região aqui de resistência, tá? Que eu tinha até duas resistências aqui bem próximas. E o que que aconteceu? O gráfico ele vinha aqui em tendência de alta. Quando buscou aqui a região, ele fez exatamente a vela que foi a estrela cadente, que é uma vela que ela não deixa pavio de mínima, só deixa um grande pavio de máxima. E logo em seguida tivemos a vela de confirmação. Então você poderia ter entrado tranquilo aqui para a vela seguinte, confirmando aí a reversão dessa tendência. Olha como funciona, pessoal, padrões de vela. Funciona muito. Deixa eu procurar outro padrãozinho aqui para vocês. Ó, bem aqui, gente, eu tenho um sinal doji. Bem aqui eu tenho um sinal doji. Já vou procurar um exemplo também de doji representando indecisão, tá? Lembra que eu falei pra vocês que ele pode representar tanto indecisão quanto reversão. Então, você tem que ter cuidado. Aqui, gente, eu tenho uma região de suporte. Tenho aqui minha região de suporte. E o que que aconteceu? O gráfico, ele vinha aqui em tendência de baixa. E olha qual foi o padrãozinho que formou bem aqui. O gráfico vinha em tendência de baixa, então eu tive aqui o candle representando a tendência anterior, apareceu o sinal doji, a vela seguinte foi uma vela de alta, confirmando aí a reversão da tendência. Você poderia ter entrado para essa vela aqui comprado, tá? Na virada da vela, e teria sido um insaço mesmo. Gente, deixa eu só procurar um exemplo de doji representando indecisão. Ó, bem aqui também tinha outra resistência, aqui também o doji representou reversão. Aqui também ele representou reversão. Vela anterior, sinal doji e reversão da tendência. Poderia ter entrado aqui. E lembrando que quanto mais forte for a resistência que o gráfico buscar e fizer o sinal, mais certeza vai ser para sua entrada, tá? Maior vai ser a confirmação. Ó, gente, ó, bem aqui, ó, se a gente for observar, o mercado ele tá bem lateral, tá? Nesse trecho aqui, ó, o mercado ele tá bem lateral. E o que que apareceu aqui, ó? Sinais doji. Esses aqui nem apresentaram pavio, né? Mas são sinais doji. Então, quando aparecer assim no meio do gráfico com o mercado lateral, ele vai estar representando indecisão, tá? Não é reversão. Reversão são só em pontos mais extremos, ok? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido essa aulazinha sobre padrões. Como eu falei pra vocês, padrão de vela, padrão de candle, né? É uma estratégia bastante assertiva. Se vocês selecionarem as melhores regiões e aparecer um desses padrões, pode ter certeza que há uma probabilidade muito grande da tua entrada dar all-in, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários dúvidas, sugestões, que eu vou estar respondendo todos vocês. E é isso, pessoal. Até os próximos vídeos.